no peito, aleluia, com certificado, dizendo que sabe isso e aquilo, mas não é revestido pelo Espírito Santo de Deus. Para ser revestido tem que ter oração, tem que ter monte, tem que ter consagração, tem que ter jejum, tem que ter Bíblia. E é por isso que muitos naufragaram na fé, meus irmãos. É por isso que muitos retrocederam e não estão aqui conosco hoje, porque aprenderam a lutar no mundo físico. Qualquer coisinha vai bater boca, vai discutir, eu vou enfrentar, eu não tenho medo. Quando eu era do mundo eu não tinha medo, hoje eu também não tenho medo. Ei, Deus te chamou para ter mãos santas, para lutar contra os principados. Tu não foi chamado para derramar sangue. Só pode administrar no templo quem não tem sangue nas mãos. Só pode subir no altar e ministrar quem não tem sangue nas mãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilha. Aí Moisés olha para Deus e diz: eu não entendi, Senhor. O Senhor disse para chamar um de cada tribo, um líder de cada tribo. Aleluia. Mas quando eu chamo Levi, o Senhor disse: não. Aí me explica, por favor. Então Deus vai conversar e vai dizer: esses aí serão homens que eu colocarei dentro do meu tabernáculo. Eles vão administrar as coisas santas do meu tabernáculo. Ai, deixa eu te dizer uma coisa. Louvado seja Deus. Quando eu saí de casa, eu falei para minha esposa: eu nem sei o que vou pregar hoje à noite, mas creio que Deus vai me dar a palavra. Então o que eu falar aqui hoje é por meio do Espírito Santo. E quando eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo Deus dizendo: ei Moisés, deixa que esses aí até a roupa deles eu vou fazer. Aleluia. Até eu vou. O estilista de Israel, ele vai descrever o estilo dos filhos, aleluia, de Levi. Por quê? Porque eles eram homens santos. Então as vestimentas tinham que mostrar que eles eram homens santos de longe. Onde eles passassem, eram reconhecidos pelas vestimentas. E quando olhavam de longe, diziam: ei, lá vem um homem de Deus. Se era um homem de Deus, não andava escandalizando. Se era uma mulher de Deus, não andava de qualquer jeito, mas andava do jeito que Deus tinha descrevido para ele andar. Meu Deus do céu. Irmão Tiago, o Senhor vai pregar no culto das irmãs e vai falar de vestimenta. Tem gente que diz assim: Jesus só quer o coração. A Bíblia diz, irmão Adilson, que a mulher do fluxo de sangue tocou na pedra de Jesus? Não. A Bíblia diz que ela tocou no braço de Jesus? Não. Ela tocou na orla da vestimenta. E aquela orla da vestimenta tinha santidade e saiu poder para curar ela daquela enfermidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Um dia Deus disse assim para Moisés: ei Moisés, chama esse povo, manda se consagrar e se purificar hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu descerei com a minha glória sobre o monte do Sinai, e quem não estiver purificado não verá a minha glória. A Bíblia diz que Moisés chama o povo e diz: se santifiquem, se purifiquem, porque no terceiro dia o Rei da Glória descerá sobre o Sinai, e quem não estiver limpo, purificado, apto. E o que me chama a atenção é que Deus diz assim: lavem e purifiquem até as vossas vestes. Eu não vim aqui pregar sobre veste. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Aleluia. Mas você precisa entender, aleluia, louvado seja Deus, que para você ser usado por Deus, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que dar testemunho de crente de verdade. Porque crente falso tem muitos por aí, está cheio de crente falso. Deus precisa de uma igreja purificada no sangue do Cordeiro. Aí então, quando olharem para você e disserem assim: ei, os anos que passaram e tu continua no mesmo estilo, as mesmas vestimentas, continua da mesma forma, porque assim eu fui chamado, assim eu fui resgatado, e aquilo que Deus me deu eu não jogo perante os porcos, porque é precioso para mim. Aleluia. Deus, aleluia e glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Deus diz assim: observe, está lá no livro de Números,
livro da Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí Deus chama os levitas não para servirem em um exército humano, mas para servirem em um exército do céu. Quando Deus mandou construir a Arca da Aliança, Deus disse: só os levitas coloquem a mão na arca. O estranho que colocar a mão vai morrer. E é por isso que Uza morreu quando foi segurar a arca, porque ele não estava apto, ele não tinha santidade, ele não era purificado como levita. Não é porque Deus é mau e fez com que ele morresse, não. Tocou naquilo que é consagrado, de qualquer jeito caiu por terra, sem autorização do céu, sem autorização de Deus. Não se toca em coisa ungida. Aleluia. Aleluia. Tem gente que busca condenação para si mesmo. Tem gente que se condena todos os dias, tocando no que é santo, sem autorização de Deus. Aleluia. E é por isso que nós temos que vigiar. Deus diz assim: os levitas serão homens santos. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que eles andavam com uma diadema na cabeça, e na diadema estava escrito: santidade ao Senhor. Aleluia. A escola sacerdotal, quem mandou fazer daquele jeito foi Deus. E que jeito foi esse, irmão Tiago? Deus disse assim, o irmão diz, Deus disse assim: quando você fazer a escola sacerdotal, tu vai colocar uma romã e um sino, uma romã e um sino, uma romã e um sino. Quando o sacerdote caminhar, vai tilintar a romã naquele sino e vai fazer barulho. Então, quando o sacerdote entrava dentro do templo, do tabernáculo, para oferecer o sacrifício sobre o altar, quando ele caminhava, o povo ficava nem no pátio, mas do outro lado da rua, escutando barulho. E quando ele caminhava, ele fazia barulho. Havia barulho sobre o altar. Enquanto tinha barulho, o sacerdote estava vivo. Enquanto tinha barulho, Deus estava aceitando o sacrifício. Mas se houvesse um silêncio, é porque Deus não tinha aceitado o sacrifício do sacerdote, e ele tinha morrido fulminado em cima do altar. Há quem diga que quando o sacerdote entrava no templo, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse em cima do altar, ninguém podia entrar para tirar o corpo dele. Ele tinha que ser arrastado lá de dentro para o lado de fora, porque se eles entrassem juntos, eles também morreriam. A Bíblia diz que quando havia silêncio, havia morte sobre o altar. Aleluia. Aleluia. Se houvesse silêncio, tinha morte. Aleluia. Altar que não tem barulho, tem morte, tem cheiro de morte. Altar que não faz barulho, já não tem mais vida. O sacerdote já morreu faz tempo, já perdeu a comunhão, já perdeu a conexão com o céu, já faz tempo. Aleluia. Passamos em muitas igrejas pregando a palavra, chegamos em lugares que há um silêncio extremo. Meu Deus, Jesus. Aleluia. E às vezes o silêncio não parte da igreja, mas parte de cima do altar, porque o sacerdote não permite que a igreja faça barulho. Estamos modernos no ano de 2026. Coisa de pentecostal é coisa do passado, mentira do diabo. Nós somos do redeter, nós somos nascidos do fogo, nós somos da labareda, nós ainda fazemos barulho. Por quê? Porque ainda estamos vivos sobre o altar de Deus. Aleluia. Ainda barulho sobre a igreja, ainda um movimento pentecostal sobre a igreja, porque ainda há vida. Então, quando te chamarem de exagerado, de fanático, aleluia, não dá bola para eles, porque isso é inveja, porque ainda Deus age na tua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O sacerdote, antes de subir no altar, antes de entrar no tabernáculo, ele tinha que tomar um banho, purificar primeiro a
suas vestes. E antes de oferecer um sacrifício pelo povo, ele oferecia um sacrifício por ele mesmo. Sabe por quê? Porque nem o sacerdote, aleluia, estava livre de pecar. A Bíblia diz que todos somos suscetíveis a erros e estamos sujeitos a pecar todos os dias. Aleluia. Mas é preciso se purificar. Se purificar. Não deixe o teu altar apagar o fogo. Louvado seja Deus. A tua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A tua luta é contra os principados, é contra as potestades. Todas as vezes que tu tentar lutar com as tuas próprias forças, tu vai perder a guerra, vai voltar cabisbaixo para casa. Deus não fala contigo, a palavra não fala, a profecia não fala. Sabe por quê? Porque tu está lutando do jeito errado. É do jeito errado, é da forma errada. Louvado seja Deus. Quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, sabe o que eu vejo? Eu vejo um exército de israelitas parado de um lado do vale e do outro lado outro exército dos filisteus, e no meio do vale eu vejo um homem gigante, grande, robusto, forte, maior que todos os homens que estavam ali há mais de 40 dias, chamando para a luta. Vem lutar comigo, Adilson, se tu tem coragem. O Adilson olhava aquele gigante, grande, forte, robusto. Jamais. Por quê? Porque a vantagem estava com o gigante. Mas quando chega Davi vai e diz: eu posso vencer esse gigante. Aleluia. Olharam para Davi e disseram: tu, de que jeito? Eu vou em nome do Senhor. Aleluia. Porque essa luta não é física, essa luta é espiritual. Aleluia. Aí Davi vai para a luta. Saul vem e diz assim: tu vai para a luta, jovem? Tudo bem, pega aqui minha espada, pega aqui minha couraça. Aleluia. Colocou sobre ele, só que a couraça ficou grande e estava caindo. Aleluia. Sabe por quê? Porque a luta não era espiritual. Tire a couraça física e vista a couraça espiritual. Aleluia. Aleluia. Mas o crente vive de luta em luta. Não! O crente tem que viver em novidade viva. Tem luta, mas tem que ter vitória. Crente que fica vivendo, lutando a vida toda, tem alguma coisa. A vitória nunca chega, a vitória nunca chega. É a oração em cima de... Mas tem alguma coisa fora do lugar. Davi disse assim: eu vou lutar, mas eu vou em nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a luta é espiritual. Quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo o povo, os discípulos dentro do barco, o barco sendo açoitado.